Você já se sentiu à deriva? Ou talvez, sobrecarregado pelas incontáveis escolhas que a vida nos apresenta todos os dias? Não é incomum, sabe? Vivemos em um mundo de possibilidades infinitas, de informações que nos bombardeiam a cada segundo. E, paradoxalmente, muitas vezes nos sentimos mais perdidos do que nunca. Buscamos algo fundamental: estabilidade em meio ao caos, uma felicidade que não se desfaça ao primeiro vento de adversidade, e um propósito que realmente ressoe com quem somos, que dê sentido a cada passo, a cada manhã. Ansiamos por uma vida plena, uma vida com significado, mas a grande questão permanece: onde está o mapa, o manual, o verdadeiro GPS que nos guie por essa jornada complexa e cheia de encruzilhadas? Muitos tentam nos vender atalhos, prometem receitas prontas, fórmulas mágicas para o sucesso e a paz. Mergulhamos em gurus, em autoajuda que, por vezes, mais nos confunde do que esclarece. Buscamos fora o que, talvez, precise ser encontrado dentro, ou em uma sabedoria que transcende as tendências passageiras. O sentimento de frustração surge quando percebemos que, apesar de todos os esforços, de todas as buscas, a plenitude ainda parece um horizonte distante, sempre um pouco fora do nosso alcance. O coração humano anseia por uma raiz, uma ancoragem que o mantenha firme. Hoje, juntos, não vamos simplesmente revisitar um texto milenar qualquer. Não se trata de uma leitura acadêmica ou de uma análise superficial. Vamos desvendar algo muito mais profundo. Algo que tem o poder de revolucionar a forma como você enxerga a sua própria existência. O Salmo 1. Ele não é apenas um poema antigo, uma composição de versos para serem lidos e esquecidos. Pense nele como uma bússola divina, um guia preciso, um mapa tão detalhado que, mesmo após milênios, continua a apontar, com clareza cristalina, não um, mas dois caminhos distintos para a vida. Dois caminhos, cada um com suas próprias promessas, suas próprias exigências e, crucialmente, suas próprias consequências. Um desses caminhos o Salmo nos revela. Promete abundância e enraizamento profundo, uma resiliência inabalável capaz de enfrentar qualquer tempestade, de secas prolongadas a ventos furiosos. É a promessa de uma vida que floresce, que gera frutos no tempo certo, que se mantém verde mesmo quando tudo ao redor parece murchar. O outro caminho, porém, conduz inevitavelmente à fragilidade, ao vazio, à dispersão. É o caminho da instabilidade, da falta de propósito, de uma existência que se esvai como palha ao vento. A escolha, amigo, é constante, é diária, e suas consequências são profundas. Elas não se manifestam apenas em grandes decisões, mas se desenrolam nas pequenas escolhas que fazemos a cada instante. O que ouvimos, o que permitimos que ocupe nossa mente, com quem escolhemos caminhar, onde investimos nosso tempo e energia. Prepare-se agora para uma revelação que pode remodelar sua perspectiva sobre tudo isso. Vamos compreender, em um nível muito prático e pessoal, como suas decisões cotidianas, as influências que você decide absorver e quais decide repelir, e até mesmo o lugar onde você planta a sua vida, tem o poder de moldar, literalmente, todo o seu destino. Entenda bem, este não é um encontro sobre religião em seu sentido mais estrito, com dogmas ou rituais vazios. Longe disso. É sobre uma estratégia de vida transformadora, um plano prático, testado pelo tempo e validado pela experiência humana, para que você possa florescer em qualquer estação, independentemente dos desafios, das crises econômicas, das incertezas pessoais, das dores ou das perdas. É sobre construir uma fundação sólida para a sua alma. Permanecer conosco até o final é permitir-se a descoberta fundamental de qual caminho você está trilhando agora. É dar a si mesmo a chance de assegurar que sua jornada, daqui em diante, seja aquela que o leva à verdadeira plenitude, à paz interior e a um propósito duradouro. A jornada da autodescoberta e do florescimento começa aqui. Aprofundando nossa jornada pelos caminhos do Salmo 1, depois de compreendermos a proposta de uma vida plena, é crucial agora encarar a primeira rota,
aquela que o texto milenar nos alerta a evitar, o caminho dos destrutivos. O versículo 1 desse salmo, como um farol em meio à névoa, nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção a cada uma dessas ações e a cada categoria de pessoas, pois elas desenham uma progressão sutil, um deslizamento quase imperceptível, que pode nos afastar da plenitude sem que sequer percebamos o início da descida. É um aviso, um mapa de onde não pisar. Começamos com a ideia de não andar no conselho dos ímpios. O que é um ímpios para os buscadores modernos de autoconhecimento e espiritualidade? Não se trata de uma figura demoníaca, nem do vilão estereotipado de um filme. Um ímpio aqui é essencialmente alguém que vive sem um fundamento sólido, sem uma bússola moral ou espiritual que o direcione para a verdade, para o amor genuíno, para o bem maior. É alguém que, por diversas razões, talvez por ignorância, por dores passadas, por egoísmo ou por um profundo ceticismo, opera fora dos princípios universais que promovem a vida e o florescimento. O conselho de uma pessoa assim, mesmo que pareça lógico à primeira vista ou seja revestido de boas intenções superficiais, pode nos desviar fatalmente. Essa é a contaminação oculta de que falamos. É quando você ouve uma voz que, no fundo, não busca o seu florescimento autêntico, mas talvez o prazer momentâneo, a conveniência disfarçada de pragmatismo, ou simplesmente um caminho mais fácil que não exige sacrifício, reflexão ou a profundidade de um compromisso verdadeiro. Imagine-se navegando em um barco em mar aberto, usando aquele GPS que discutimos, e você, em algum momento de indecisão, segue o conselho de alguém que não entende as correntes marítimas, que não tem um mapa confiável, ou que, pior, nunca aprendeu a pilotar. Por mais simpática ou persuasiva que seja essa pessoa, você corre um risco imenso de ir parar em águas perigosas, de colidir com rochas escondidas ou de se perder na imensidão. No mundo de hoje, essa influência está em todo lugar, disfarçada de tantas formas que é difícil discernir. As redes sociais, por exemplo, são um verdadeiro mar de conselhos, disfarçados de opiniões populares, sobre como você deve viver, como deve pensar, o que deve consumir, como deve reagir a cada evento. Notícias sensacionalistas que exploram o medo e a polarização, podcasts que propagam um cinismo generalizado sobre a vida e as instituições, influenciadores digitais que vendem uma felicidade superficial e um sucesso vazio, sem substância. O que você tem absorvido diariamente de tudo isso? Está te guiando para a sua verdadeira plenitude e essência? Ou está te arrastando para a superficialidade, para a ansiedade constante e para um vazio existencial que te deixa ainda mais perdido do que antes? Pense profundamente sobre a qualidade do que tem alimentado sua mente e seu espírito. A próxima etapa nesse deslizamento sutil é nem se deter no caminho dos pecadores. Perceba a progressão. Não é apenas ouvir um conselho e seguir em frente com a sua vida. Deter-se significa parar, fazer uma pausa deliberada e até mesmo se demorar, permanecer por um tempo nesse caminho. É quando você não só escuta a voz errada, mas começa a experimentar, a normalizar, a se sentir confortável em ambientes e com práticas que lá no fundo da sua consciência, você sabe que não te edificam, que não alinham com a sua melhor versão. De repente, aquela fofoca sobre a vida alheia, que antes parecia errada e desnecessária, agora parece inofensiva e até divertida, uma forma de passar o tempo. A crítica constante a tudo e a todos se torna um padrão de comunicação aceitável, e o desrespeito se mascara de sinceridade brutal, de autenticidade sem filtros. Você não está apenas escutando passivamente, você está começando a participar, a se identificar com aquele modus operandi, com aquela forma de viver e reagir. A fronteira entre quem você é de verdade e o que você aceita em seu entorno, o que você permite que te cerque, começa a se borrar perigosamente. Reflita com toda a honestidade.
Quais caminhos, quais atitudes, quais ambientes você tem permitido que a sua vida se demore ultimamente? Quais grupos de amigos, quais discussões online, quais padrões de pensamento ou vícios comportamentais estão se tornando o seu normal, aquilo que você já não questiona mais, que se integrou ao seu dia a dia? O perigo, perceba, não está apenas no ato isolado de uma falha ou um erro, mas na repetição, no hábito que se forma insidiosamente quando nos detemos, quando passamos muito tempo em solo que, objetivamente, não é fértil para a alma, que não produz vida e crescimento. A alma humana, como um jardim sensível, absorve, inevitavelmente, o que a cerca, o que a nutre ou a intoxica. Se você se detém e se acostuma em um canteiro repleto de ervas daninhas, elas, com toda a certeza, começarão a crescer em você, sufocando as flores e os frutos que você poderia gerar e desfrutar. E então, chegamos ao ponto culminante dessa espiral descendente, o nível mais profundo de integração com o caminho destrutivo, nem se assentar na roda dos escarnecedores. A palavra assentar sugere permanência, acomodação, a tomada de um lugar fixo, quase um senso de pertencimento e conformidade plena. A roda dos escarnecedores é o círculo daqueles que fazem da zombaria, do cinismo amargo, da crítica destrutiva e do menosprezo a tudo que é bom, puro, verdadeiro e sagrado, a sua forma de existência, a sua filosofia de vida. Eles ridicularizam a fé, o esforço genuíno para ser melhor, a esperança, a inocência e a vulnerabilidade. Encontram um prazer perverso e mesquinho em derrubar, em desqualificar, em desacreditar qualquer tentativa de construir algo melhor, de ver o lado positivo, de ter um ideal. Quando você se assenta nessa roda, você não é mais um ouvinte passivo ou alguém que apenas se demora. Você se torna parte integrante dela, um membro ativo desse círculo vicioso. Você contribui ativamente para essa cultura de negatividade e, o que é mais grave, ela começa a definir sua própria identidade, sua forma de ver o mundo, de reagir às pessoas. O escarnecedor é alguém que não apenas rejeita a verdade, mas a ridiculariza publicamente, fazendo dela motivo de escárnio, de riso fácil e amargo. E a verdade é que essa atitude é profundamente, inequivocamente, corrosiva para a alma. Ela não constrói absolutamente nada. Seu único propósito é destruir. Ela não oferece soluções, não aponta caminhos de melhoria, apenas aponta falhas, com um prazer doentio. E quem vive imerso nessa mentalidade se torna incapaz de ver a beleza, a graça, a esperança, as possibilidades infinitas que a vida ainda oferece. A pessoa se torna um reflexo da amargura que cultiva, prisioneira de sua própria visão limitada e cínica. Pense novamente no ambiente online, que se tornou um microcosmo da sociedade. Quantas rodas de escarnecedores existem nas redes sociais, nos comentários anônimos, nos fóruns de discussão, onde a ironia ferina e o sarcasmo são a moeda corrente e qualquer expressão de vulnerabilidade ou fé sincera é recebida com desdém, com uma enxurrada de críticas ou pior, com o silêncio do desprezo. Quando nos permitimos assentar ali, o que acontece com a nossa própria capacidade de sonhar, de crer em algo maior, de ter empatia, de sentir compaixão? A alma se endurece, o coração se fecha, e a capacidade de experimentar a alegria genuína é comprometida e muitas vezes perdida. A beleza profunda do Salmo 1 e seu poder transformador que ecoa através dos séculos está precisamente em nos alertar sobre a sutileza, a quase imperceptibilidade dessa progressão. Raramente começamos por nos assentar de imediato na roda dos escarnecedores. O processo começa de forma quase inocente, com um conselho duvidoso que ouvimos de passagem ou que nos é apresentado como alternativa inteligente. Depois, passamos a fazer uma parada, uma pausa mais longa em um caminho que, em nosso íntimo, sabemos não ser o nosso, que não nos leva para onde queremos ir de verdade.
até que quase sem perceber, por inércia, por conveniência ou por um desejo equivocado de pertencimento a um grupo, nos encontramos confortáveis em um ambiente que silenciosamente corrói nossa alma, nossa paz interior, nossa visão de futuro e nossa capacidade de amar e ser amado. Esta é uma autoanálise profunda, um convite à introspecção honesta. Não um julgamento externo, mas uma oportunidade de reavaliar. A pergunta crucial que fica, e que ressoa em cada fibra do seu ser, é: onde você está andando, detendo-se e, talvez, assentando-se ultimamente? Quais vozes você tem permitido que definam seu caminho, suas crenças, seus valores mais profundos? Onde você tem plantado seu tempo mais precioso, sua atenção mais valiosa, sua própria essência vital? Porque a qualidade do solo onde você se planta e a natureza das influências que você aceita em sua vida determinará, sem sombra de dúvida, a qualidade dos frutos que você poderá gerar e a plenitude da vida que você irá colher. E agora, tendo clareza sobre o caminho a evitar, estamos prontos para explorar a alternativa luminosa, a rota para o verdadeiro florescimento. Depois de refletirmos profundamente sobre os perigos sutis do caminho dos destrutivos, daquele deslizamento gradual que nos afasta da nossa essência e da verdadeira plenitude, o Salmo 1 nos apresenta, com uma clareza revigorante, a alternativa. Não é apenas um desvio, mas uma escolha consciente e ativa por um modo de viver que nos eleva, nos nutre e nos permite florescer. O versículo 2 e 3 nos convida: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o convite para você construir o seu próprio oásis interior, sua ecologia espiritual pessoal. Pense por um momento, onde você tem encontrado o seu prazer? No que você tem meditado de dia e de noite, em um mundo que grita por nossa atenção a cada minuto, bombardeando-nos com distrações, com superficialidades, com a urgência do efêmero, o Salmo nos chama a redirecionar nosso foco. Não é sobre negar o mundo, mas sobre encontrar a fonte certa de nutrição. O texto fala em ter prazer na lei do Senhor. E aqui preciso ser muito claro. Lei do Senhor não deve ser entendida como um conjunto de regras frias, opressoras ou uma lista interminável de proibições. Não, essa é uma visão limitada e empobrecedora. Para a sabedoria antiga, a lei, a Torá em hebraico, significa primariamente instrução, ensino, direção. É o caminho que Deus, o Criador da vida, o arquiteto da existência, nos oferece para vivermos em harmonia com a sua natureza, com a nossa própria natureza mais profunda e com o universo. É o manual de instruções para o nosso pleno funcionamento, a receita para a verdadeira felicidade. Ter prazer nessa instrução é encontrar alegria em compreender os princípios que regem a vida, em alinhar-se com a bondade, a justiça, a compaixão e a verdade. É um deleite em aprender a viver de forma que sua alma se sinta em casa, em paz, realizada. É uma fonte de prazer mais profunda e duradoura do que qualquer satisfação passageira que o mundo possa oferecer. Quantas vezes buscamos prazer em coisas que, no final, nos deixam vazios, ou até mesmo com uma sensação de culpa ou angústia? O prazer aqui é de outra natureza. É um prazer que edifica, que nutre, que fortalece. É a alegria de se sentir crescendo, de estar no caminho certo, de estar conectado a algo maior e mais significativo. E não basta apenas ter prazer. O Salmo nos convida a meditar nela de dia e de noite. Meditar, na perspectiva bíblica, não é apenas refletir de forma abstrata. É um processo ativo, quase um ruminar. É mastigar a ideia, saboreá-la, digeri-la lentamente para que seus nutrientes sejam absorvidos por cada célula do seu ser. É trazer essa sabedoria para todas as áreas da sua vida, no trânsito na decisão de um projeto, na interação com um colega, na forma como você lida com um desafio pessoal.
É permitir que essa instrução seja a lente pela qual você enxerga o mundo, o filtro pelo qual você processa as informações e a bússola que direciona suas reações. Meditar de dia e de noite significa que essa sabedoria se torna uma presença constante, um parceiro de sua jornada, e não apenas uma ideia bonita que você visita ocasionalmente. É tornar essa instrução o seu GPS interno, sempre ativo, sempre recalibrando a rota. Agora, o Salmo 1 nos pinta uma imagem belíssima, uma metáfora poderosa, para descrever o resultado dessa escolha de vida. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sinta a força dessa imagem. Uma árvore não está solta, levada por qualquer vento. Ela está plantada, fixa, enraizada. E não é em qualquer lugar, mas junto a ribeiros de águas. Que imagem de vitalidade! As raízes dessa árvore não precisam se estender desesperadamente em busca de umidade. Elas estão constantemente sendo irrigadas, nutridas pela fonte de vida. Essa é a sua ecologia espiritual pessoal. Onde você está plantando suas raízes? Quais são os seus ribeiros de águas hoje? Não estamos falando apenas de água literal. Estamos falando das fontes de vida para a sua alma. Isso pode ser sua comunidade de fé, um grupo de amigos que te edifica e te desafia para o crescimento, um mentor espiritual que te guia, a prática regular da oração e da gratidão, o estudo aprofundado de textos sagrados ou de filosofias que nutrem sua alma. Pode ser o tempo que você dedica ao silêncio e à introspecção, à conexão com a natureza, à arte que te inspira. O importante é que seja uma fonte constante, confiável, que irrigue sua vida interior e não permita que ela se resseque. O resultado dessa escolha é surpreendente. Primeiro, a árvore dá o seu fruto na estação própria. Não é um fruto forçado, apressado, fora de tempo. É um fruto natural, orgânico, que surge no momento certo, demonstrando a maturidade e a vitalidade da árvore. Quais são os frutos que você espera colher na sua vida? Paz, alegria, paciência, bondade, domínio próprio, resiliência, compaixão. Eles surgem quando a sua ecologia espiritual está saudável. E essa frase nos ensina algo crucial sobre a vida. Existe um tempo para plantar, um tempo para cuidar e um tempo para colher. O fruto não aparece do dia para a noite, mas aparece com certeza para quem se mantém conectado à fonte. A árvore nos ensina a paciência e a confiança no processo. Em seguida, cujas folhas não caem. Isso fala de constância, de resiliência, de vitalidade inabalável. Em muitas culturas, as folhas que caem simbolizam decadência, fragilidade, o fim de um ciclo. Mas a árvore do Salmo 1 permanece verde, vibrante, cheia de vida, mesmo diante das adversidades. Ela não murcha, não seca. Isso não significa ausência de desafios, de invernos, de verões escaldantes. Significa que, mesmo diante deles, a fonte de nutrição é tão profunda e constante que a árvore encontra força para se manter viva e vigorosa. É sobre ter uma reserva interior que te sustenta quando as circunstâncias externas parecem desfavoráveis, quando as crises batem à porta. É ter a capacidade de se regenerar, de se renovar, de manter a esperança e a vitalidade. E, por fim, a promessa grandiosa: e tudo quanto fizer prosperará. Novamente, a prosperidade aqui vai muito além do acúmulo material. Embora, sim, a conexão com os princípios divinos e uma vida de sabedoria possam, e frequentemente o fazem, abrir caminhos para o sucesso material, a prosperidade do Salmo 1 é integral. É a prosperidade da alma, do espírito, dos relacionamentos, da saúde emocional e física, da capacidade de encontrar significado e alegria em todas as coisas. É a prosperidade de uma vida bem vivida, de uma existência que gera valor, que inspira, que contribui. É a certeza de que seus esforços não serão em vão, de que sua vida produzirá um legado duradouro e positivo. É ter a paz de que, independentemente dos resultados visíveis, você está alinhado com o fluxo da vida
com o propósito maior, e que isso por si só é a maior das fortunas. A prosperidade do justo é a certeza de que o caminho escolhido leva à realização plena do seu potencial. Essa é a beleza do caminho produtivo, do caminho da bênção. É uma escolha que nos leva a viver em alinhamento com os princípios que governam o universo, a nos nutrir da fonte correta e, como resultado natural, a florescer em todas as áreas da nossa vida. É a promessa de uma vida que não apenas sobrevive, mas que prospera, que dá frutos e cujas folhas não murcham. A árvore plantada junto a ribeiros de águas é você, quando decide, conscientemente, plantar-se nas fontes de sabedoria e vida que te sustentam. Qual será a sua fonte? Tendo explorado a profundidade e a promessa do caminho produtivo, da vida enraizada como a árvore junto aos ribeiros de águas, é imperativo agora que voltemos nossa atenção para o outro lado da moeda. O Salmo 1, em sua sabedoria milenar, não nos oferece apenas uma rota para a plenitude, mas também um claro contraste, um alerta sobre as consequências inevitáveis de se ignorar os princípios da vida. Aqui somos confrontados com a dura realidade do destino da palha, um destino que, à primeira vista, pode parecer um mero julgamento, mas que, sob uma análise mais profunda, revela a triste verdade de uma vida sem fundamentos. O Salmo nos diz: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Essa passagem nos força a uma reflexão desconfortável, mas essencial, sobre a superficialidade e suas armadilhas. A imagem da palha que o vento dispersa é incrivelmente vívida e potente. Pense na palha. Leve, sem substância, sem raízes. Ela não tem densidade, não oferece resistência. Um sopro de vento, o mais brando que seja, é suficiente para levantá-la e jogá-la para longe, sem direção, sem destino. Ela não escolhe para onde vai. É levada. Contrastar isso com a árvore firmemente plantada é entender a diferença abissal entre uma vida com fundamentos e uma vida sem eles. A palha é a representação máxima da ilusão da leveza, da aparente liberdade de quem não se prende a nada. Muitos hoje buscam essa leveza, essa desconexão de compromissos, de valores, de raízes, acreditando que isso lhes confere uma liberdade superior. Livres de responsabilidades, de verdades absolutas, de um propósito maior. Mas essa liberdade, ironicamente, se revela uma prisão, uma escravidão à própria superficialidade e à volubilidade das circunstâncias. A vida do ímpio, aquele sem fundamento espiritual ou moral, é exatamente como essa palha. Ela é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer opinião popular, por qualquer moda passageira, por qualquer crise econômica ou social. Não há ancoragem, não há um centro de gravidade que a mantenha firme. Onde está o vento soprando hoje? Para lá vai o ímpio. Não há convicção profunda. Não há um sistema de valores internos que resista à pressão externa. Essa pessoa se torna um camaleão social, adaptando-se constantemente ao ambiente, não por escolha ou sabedoria, mas por falta de substância própria. É uma existência ditada por forças externas, uma vida sem direção própria, sem autenticidade. Onde o vento da opinião pública sopra mais forte, onde a tendência do momento aponta, lá a pessoa sem raízes se move. Não há uma voz interior que dite o curso, apenas o eco do clamor externo. É uma vida de reação constante, de flutuação, sem a paz que vem da convicção e da estabilidade. O Salmo continua com uma afirmação que muitos consideram dura, mas que é, na verdade, uma constatação profunda das leis que regem a existência. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que significa não subsistir no juízo? Não estamos falando necessariamente de um tribunal divino em um futuro distante, embora essa perspectiva também esteja presente na teologia. Aqui, podemos entender juízo
em um sentido mais amplo e imediato. A capacidade de suportar o escrutínio da verdade, de resistir às provações da vida, de permanecer firme diante das inevitáveis tempestades. A vida, ela própria, é um constante juízo, um teste. Nossas escolhas são constantemente avaliadas pelas consequências que elas geram. A palha não subsiste porque não tem estrutura. Quando a verdade emerge, quando as máscaras caem, quando a realidade se impõe, o que é frágil e sem substância se desfaz. Aqueles que vivem na superficialidade, que constroem suas vidas sobre areia movediça de prazeres vazios e valores mutáveis, não conseguem se sustentar quando a pressão aumenta, quando as crises batem à porta. A verdade sempre emerge, e o que é oco, cedo ou tarde se revela. A incapacidade de subsistir no juízo é a incapacidade de manter-se íntegro, de sustentar a própria identidade e propósito quando confrontado com a adversidade ou com a clareza inegável das consequências de suas escolhas. É a vida que se desintegra sob pressão, a moral que se dobra à conveniência, a fé que se esvai na primeira dúvida, e a ideia de nem os pecadores na congregação dos justos. Isso não é sobre exclusão social ou moral por parte dos bons, é uma constatação de incompatibilidade fundamental. Como a água e o óleo, eles não se misturam organicamente. A congregação dos justos é um ambiente de propósito, de valores compartilhados, de busca por crescimento e edificação. Aqueles que optam por um caminho de superficialidade e falta de fundamentos simplesmente não se encaixam nesse contexto. Suas prioridades, suas motivações, sua forma de ver o mundo são diametralmente opostas. Não é uma expulsão, mas uma desconexão natural. O ímpio, por sua própria natureza, sente-se deslocado em um ambiente de integridade e busca espiritual. Ele não consegue permanecer ali, porque o solo é fértil, mas ele não tem raízes para absorver essa nutrição. A luz revela suas sombras, a profundidade expõe sua superficialidade, e assim, ele se afasta, não por exclusão, mas por não encontrar ressonância, por não ter onde se prender. Esta seção do Salmo 1 não é uma ameaça, mas um eco da realidade, um lembrete de que escolhas têm consequências inevitáveis. A ilusão da leveza, da vida sem compromissos, sem verdades, sem raízes, culmina na fragilidade e na dispersão. É uma vida sem legado, sem impacto duradouro, que se dissolve como fumaça ao vento. É a triste história de uma existência que, apesar de parecer livre, é profundamente aprisionada pela falta de substância. O vazio da superficialidade é um destino real, e o Salmo nos oferece este contraste severo justamente para que possamos, conscientemente, desviar dessa rota. Para que, ao reconhecer a fragilidade da palha, possamos nos voltar com mais convicção para a solidez da árvore plantada. Depois de termos compreendido o destino da palha, daquela existência sem raízes que se esvai ao menor sopro do vento, somos confrontados com a parte final e mais pungente do Salmo 1. É um versículo que atua como um selo, uma afirmação poderosa que sintetiza tudo o que foi dito e direciona nossa compreensão para a soberana visão do Criador. O texto conclui: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta frase não é apenas um epílogo, mas a chave mestra que revela a perspectiva divina sobre os dois caminhos, e aqui reside uma das maiores verdades sobre a existência e nosso lugar nela. A primeira parte da afirmação, o Senhor conhece o caminho dos justos, é um bálsamo para a alma que busca viver em integridade, que se esforça para se plantar junto aos ribeiros de águas. O que significa esse conhecer? No hebraico bíblico, a palavra conhecer, yadá, vai muito além de uma mera informação intelectual. Não é um saber superficial, como o de um observador distante que apenas registra fatos. É um conhecimento íntimo, relacional, que envolve cuidado, aprovação, afeição e um envolvimento ativo. Pense no amor de um pai que conhece profundamente seu filho, não apenas suas características físicas, mas seus sonhos,
seus medos, suas lutas, suas alegrias e sua essência. É um conhecimento que implica em um reconhecimento de valor, um cuidado que protege e um direcionamento que aprova. Este é o GPS divino ativo de que falamos. Deus não é um observador passivo da sua jornada. Quando você escolhe o caminho da sabedoria, da busca por aquilo que é verdadeiro e eterno, o seu trajeto não passa despercebido. Ele é validado, acompanhado e, de alguma forma misteriosa, protegido por uma inteligência superior. Isso traz uma paz indizível. Em um mundo onde tantas vezes nos sentimos invisíveis, onde o esforço pela virtude parece não ser recompensado, e onde o ruído de tantas vozes nos faz questionar se estamos sequer no caminho certo, esta verdade ressoa como um sino. Seu caminho é conhecido, sua luta é vista, suas escolhas são valorizadas. Isso significa que, mesmo nos momentos de solidão, de dúvida, quando parece que ninguém entende suas motivações ou reconhece seu sacrifício, há um olhar atento, um cuidado que te envolve, um reconhecimento que te sustenta. É a certeza de que você não está andando sozinho e que o caminho que você escolheu, embora muitas vezes desafiador, tem a aprovação e o selo de um amor maior. Para aqueles que se dedicam a cultivar uma vida de propósito, de fé e de alinhamento com a verdade, esse conhecimento divino se traduz em uma profunda sensação de segurança. É como um viajante que sabe que seu destino está registrado no mapa do grande navegador e que ele mesmo está monitorando a rota. Isso gera resiliência. Quando as folhas ameaçam murchar, quando a seca se prolonga, a lembrança de que seu caminho é conhecido por aquele que controla todas as estações reacende a esperança. É um lembrete de que sua existência tem um significado intrínseco, que seu viver não é acidental, mas parte de um desígnio maior. A consciência de ser conhecido por Deus não é para gerar soberba, mas humildade e gratidão, e uma motivação ainda maior para permanecer firme no caminho da justiça, da retidão, do amor. Mas o versículo não para aí. Ele oferece um contraste marcante e, para muitos, um alerta severo. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui a palavra perecerá, avad em hebraico, também carrega uma conotação de ir para a ruína, ser destruído, ser perdido, ser inútil. É o destino da palha que o vento dispersa. Ela não apenas é levada, mas se desintegra, se torna insignificante, sem rastros, sem legado. O caminho dos ímpios, daqueles que escolhem a superficialidade, a ausência de princípios, a rejeição da sabedoria que leva à vida, é um caminho que, por sua própria natureza, culmina em um tipo de perdição. E que tipo de perdição é essa? Não é apenas uma punição externa. É a consequência lógica e interna de um modo de vida. É a perdição no sentido de esterilidade. Uma vida sem frutos duradouros, sem significado real, sem a contribuição genuína que poderíamos ter dado ao mundo. É a perdição da alma que se torna endurecida, vazia, sem a capacidade de amar profundamente, de experimentar a alegria verdadeira, de encontrar propósito na própria existência. É a desintegração interna de quem você é, a erosão da sua essência mais profunda. O caminho que não tem fundamentos é um caminho que leva ao nada, à futilidade, a uma ansiedade constante pela falta de ancoragem. Imagine uma pessoa que passa a vida buscando apenas a gratificação imediata, o prazer efêmero, evitando qualquer forma de disciplina, responsabilidade ou busca por valores transcendentais. Ela pode por um tempo parecer bem-sucedida aos olhos do mundo, acumulando bens, poder ou fama, mas o Salmo nos adverte que, no final das contas, o caminho em si perecerá. Toda a sua construção, toda a sua busca, não se sustentará. Ela se revelará vazia, insatisfatória, frágil. A ansiedade da busca incessante pelo próximo prazer, a solidão que acompanha a falta de conexões genuínas, o medo do vazio que surge quando a distração cessa,
Tudo isso é parte do perecer do caminho dos ímpios. É a trágica realidade de uma vida que, apesar de poder ter tido muitos ganhos, perdeu o mais importante: a sua alma, o seu propósito, a sua conexão com a fonte de vida. Este versículo final do Salmo 1, portanto, não é uma ameaça moralista. É um princípio universal da vida, um espelho que reflete as consequências naturais de nossas escolhas mais fundamentais. Ele nos diz que há uma ordem no universo, uma inteligência que valida um caminho e que, inevitavelmente, vê o outro desintegrar-se. É um convite urgente a alinharmos nossa bússola interna com a bússola divina, a fim de garantir que estamos no caminho que não apenas é visto, mas é conhecido, aprovado e conduz à verdadeira plenitude. A visibilidade divina é uma promessa de cuidado para o justo e um aviso solene para aquele que escolhe a insensatez. Nossas vidas são um testemunho vivo de qual caminho estamos trilhando, e a percepção de Deus sobre ele é a mais real das verdades. E com essa compreensão da visibilidade divina, estamos prontos para passar das verdades eternas para a aplicação prática no nosso dia a dia, construindo uma vida de florescimento consciente. Compreendendo a profundidade do caminho conhecido por Deus e a fragilidade daquele que perece, passamos agora da contemplação para a ação. Não basta apenas entender os dois caminhos. É fundamental saber como aplicar essas verdades em nossa vida diária. Como podemos, de forma prática e intencional, plantar-nos junto aos ribeiros de águas e afastar-nos da palha. Chegou o momento de falar sobre as estratégias para uma vida de florescimento, ferramentas que você pode usar para moldar seu destino, cultivar sua alma e viver de forma autêntica e plena. A primeira estratégia, e talvez uma das mais cruciais na era em que vivemos, é o que chamo de detox espiritual contínuo. Pense bem, você se preocupa com o que come, com o que respira, com a saúde do seu corpo. Mas e a sua alma, sua mente, seu espírito? O que você tem permitido que entre e permaneça ali? Vimos que o Salmo 1 começa nos alertando a não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Isso não é um mero conselho moralista, mas um princípio de higiene espiritual. Na prática, isso significa que precisamos identificar e nos afastar proativamente das fontes de contaminação espiritual na nossa vida. Comece curando seu feed. As redes sociais, tão presentes em nosso cotidiano, podem ser um oceano de superficialidade, negatividade, comparações tóxicas e cinismo. Elas nos mostram constantemente o conselho dos ímpios disfarçado de sucesso, a roda dos escarnecedores, maquiada de humor ácido. Pare e avalie. O que você consome diariamente online está te elevando ou te drenando? Está te inspirando ou te fazendo sentir inadequado, ansioso, irritado? O detox espiritual passa por silenciar vozes que não te servem mais, por deixar de seguir perfis que te diminuem, por filtrar notícias que só propagam medo e desesperança. É uma atitude ativa de proteger seu espaço mental e emocional. Faça o mesmo com o seu círculo social. Não se trata de abandonar amigos, mas de reconhecer que certas companhias, certos ambientes, certas conversas, mesmo que bem intencionadas, podem nos desviar. Se você percebe que, após interagir com certas pessoas ou frequentar certos lugares, você se sente mais negativo, mais cínico, mais exausto, talvez seja a hora de reavaliar. Isso pode significar estabelecer limites claros, diminuir a frequência ou, em alguns casos, até mesmo se afastar por completo. É uma questão de auto-amor e de priorizar a saúde da sua alma. O detox espiritual não é uma fuga da realidade, mas uma escolha consciente de construir um ambiente interno e externo que te apoie na sua jornada de crescimento e florescimento. Em seguida, uma estratégia poderosa e atemporal, cultivando o deleite na sabedoria. Vimos que o justo é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa lei
Essa instrução, essa sabedoria, é o alimento para a sua alma. Em um mundo onde o conhecimento é vasto, mas a sabedoria é rara, dedicar-se a absorver o que realmente nutre é um ato revolucionário. Mais do que apenas ler a Bíblia como um dever, o convite é para meditar, para saborear, para deleitar-se nela. Isso significa transformar o estudo da palavra em um hábito prazeroso, uma busca apaixonada por compreensão e aplicação. Como fazer isso de forma prática? Comece com pequenos momentos. Não precisa ser um grande teólogo para começar. Pode ser um versículo do dia que você lê e passa alguns minutos refletindo sobre ele.